Então vamos lá, vamos tentar entender aqui de uma maneira rápida e simples, né? Do que se trata a dor muscular tardia, né? Muita gente faz alguma confusão entre dor muscular tardia, uma dor mais crônica, as dores de lesões musculares ou lesões articulares. Então é disso que a gente vai falar aqui de uma maneira mais simples, mais rápida, para que esse tema fique um pouco mais claro aí para vocês. Quando a gente fala em dor muscular tardia, do que a gente está falando? Daquele praticante de musculação que muitas vezes é um iniciante que começou no processo de treinamento, ou seja, ele não estava treinando, e aí ele foi lá, por exemplo, numa segunda-feira, ele realizou a sessão dele de treino, e aí na terça-feira ele apresenta uma dor muscular muito grande ali nas regiões envolvidas, né, nas regiões nas quais ele treinou, e também posteriormente na própria quarta-feira, muito possivelmente que na quarta-feira até apresente mais dor do que na própria terça-feira. O que acontece? É o processo ali de regeneração muscular, né, que a gente não vai falar aqui tanto, porque depois eu quero fazer um vídeo sobre como ocorre a hipertrofia muscular e a gente vai bater um pouquinho mais nessa tecla. Mas do que a gente está falando aqui? Durante esse processo de regeneração, de reconstrução muscular, o músculo envolvido, o tecido muscular envolvido, ele está passando ali por um processo inflamatório, tá? da célula muscular. Então, ação ali de neutrófilos, macrófagos, né, presente, com que vai fazer a creatina quinase, por exemplo, presente também em altas concentrações nesse período de regeneração, fazendo com que cause ali um processo inflamatório e que cause essa dorzinha ali muscular no dia posterior ao treino e muitas vezes até 48 horas depois do treino. Então é disso que se trata a dor muscular tardia. Por que você sente ela, né? Como eu falei no post anterior, você sente ela porque houve uma lesão muscular ali na musculatura envolvida, você foi lá, você machucou, você agrediu, né? Tirou ali a musculatura do processo dela de homeostase ali, níveis de oxigênio normal, nível sanguíneo normal ali para irrigar a região, você foi lá, você machucou e aí nas horas posteriores está vendo o processo de regeneração e é por isso que você está sentindo ali a dor da inflamação. Por quanto tempo que eu vou sentir a dor muscular tardia e quando que geralmente ela começa? A dor muscular tardia, como eu já mencionei antes, geralmente ela começa 24 horas depois, podendo alcançar aí um pico de dor até 48 horas depois. A depender do grau de inflamação e a depender do seu nível de condicionamento, ou seja, quando que você começou a treinar, em que intensidade que você treina, são praticantes de musculação iniciante, intermediário ou avançado. Geralmente, iniciantes vão sentir dor até 72 horas depois da sessão de treino, e isso é normal. E aí depois disso, a gente começa a ter uma queda significativa da dor, né? Da percepção de dor principalmente, e aí até 4 dias depois, 5 dias depois, esse indivíduo já não apresenta mais dor. Mas é muito comum que 48 horas a 72 horas seja um pico dessa dor muscular tardia. Outro fator importante, uma pergunta legal para deixar claro aqui. Como é que eu vou saber diferenciar uma dor muscular tardia, uma dor ali do treino que eu realizei, de alguma possível lesão? Em linhas gerais, para deixar aqui de uma maneira bem simplificada, rápida e fácil, como eu falei anteriormente, a dor muscular tardia, ela vai ter um pico ali entre 48 e 72 horas e depois a gente começa a observar gradativamente, né, uma diminuição significativa da dor do processo inflamatório. Já se você tem uma lesão muscular, por mais leve que ela seja, uma distensão muscular, um estiramento, possivelmente até algum rompimento, mas a gente nem vai chegar aqui nesse nível, né? Um rompimento, um pré-rompimento, um rompimento parcial, essa dor ela vai continuar de maneira significativa mesmo após 72 horas. Então fica fácil de observar, porque a dor ela não diminui, ela se mantém constante após 72 horas, sem diminuição. Outro fator importante, muitas vezes, se for uma lesão articular, ou seja, uma lesão ali nos tendões, ligamentos, é bem comum que a gente, em alguns casos, tenha alguma inflamação em tendão envolvendo praticantes de musculação. É fato que toda vez que você for utilizar essa articulação envolvida ali para realizar algum movimento, né, você vai sentir dor, mesmo que seja uma semana depois da sessão de treino, mesmo que seja 5 dias, mesmo que seja depois de 10 dias. Ou seja, nesse caso, claramente, a gente está falando de uma lesão articular e não é uma dor muscular tardia.
Isso fica evidente, fica claro, porque ela passa a comprometer ali seu dia a dia, né? As funções motoras mais básicas. Você vai levantar para guardar alguma coisa na sua casa, um pote mais alto, um pouco mais pesado, 2, 3 quilos de arroz. Toda vez que você levanta, que você mexe a articulação do ombro envolvida, você sente dor. Então, aí já é um caso para a gente sentar, conversar com o médico, entender melhor o que está acontecendo, porque isso é bem diferente de dor muscular tardia. E quem vai sofrer mais? Geralmente, quem vai sofrer mais com dor muscular tardia ou é aquele praticante que começou, né? Então eu comecei a fazer musculação, eu passei a treinar de maneira mais constante, mas antes eu não treinava, eu saí do ponto zero. Essa pessoa vai sofrer mais, tá? Com esses processos inflamatórios. E também aquele praticante que, embora ele não tenha saído do ponto zero, não é que ele começou agora dia 1º de janeiro, mas ele tem intervalos muito grandes, ele não tem uma frequência que a gente chama, né, de treinos elevada, ou seja, aquele cara que, por exemplo, ele treinou dia 1º de janeiro até o dia 10 de janeiro ali, 2, 3 vezes por semana. Depois disso ele ficou um mês sem treinar. Aquele cara que treina 2, 3 vezes, depois fica 2 semanas sem treinar. Possivelmente esse tipo de praticante vai sentir dores musculares tardias que vão incomodar mais, de maneira muito mais frequente, porque a frequência, né, a densidade de treino, ela é bem importante nesse quesito, ela vai amenizar bastante. E é por isso que a gente chega aqui no nosso último ponto, que é o quê? O iniciante, ele vai sofrer muito mais que o intermediário, que vai, por sua vez, sofrer muito mais que o avançado. O cara que treina ali, aquele indivíduo que treina, que ele já é avançado, ele tem dor muscular tardia, mas o nível de incômodo é muito menor, porque a condição muscular dele, para fazer essa reparação, e provavelmente, consequentemente, o aporte energético que ele dá, né, falando aí de proteínas, aminoácidos, né, superávit calórico, é muito mais organizado, até por ele já ser um indivíduo avançado, então ele reduz um pouco esse processo de inflamação. Além disso, é claro, indivíduos avançados tendem a ser muito mais organizados em relação tanto à parte nutricional quanto à parte de sono, por exemplo, para fazer essa recuperação acontecer um pouquinho mais rápido. Isso é um processo normal, geralmente o iniciante ele tem menos informação, menos conhecimento, então ele vai sofrer mais, não tem jeito. Então é isso, frequência de treino, não deixar intervalos enormes, muito grandes, sem treinar para evitar essa dor muscular, e saber que se você é um iniciante, você vai passar por isso, não tem jeito, faz parte do processo, é só importante não confundir a dor muscular com a lesão. Um último ponto aqui, só para a gente fechar de vez, depois não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo aí com aquele seu amigo aquela sua amiga que vive reclamando que está dolorida. As regiões mais afetadas, antigamente a gente achava que eram as regiões com mais irrigação sanguínea, ou seja, músculos maiores, mais irrigados, passariam a ter mais dor muscular. Hoje em dia a gente já sabe que isso é um mito, é uma lenda, não existe. O que na verdade acontece é que a percepção subjetiva da dor, ela vai acontecer naquela musculatura que a gente está utilizando mais durante o dia. E aí do que a gente está falando aqui? Por exemplo, quadríceps, né? As coxas, gastrocnêmio, né? Panturrilha, glúteo. Por quê? Porque se a gente está em pé, principalmente, a gente está ali sendo sustentado por essas regiões, então elas passam a ter mais contração voluntária ou involuntária durante todo o dia. Um outro exemplo bom, por exemplo, a gente tem muita dor muscular tardia na região dos glúteos. Toda vez que você vai sentar no seu carro lá, você sente aquela dorzinha para sentar ou para sair. Ou se não, quando você vai no banheiro, você vai ali sentar e tal, você sente dor. Por quê? Porque são musculaturas que estão mais envolvidas. Então, por mais que você tenha uma dor muscular tardia no bíceps, é uma região que está menos envolvida ali em processos do dia a dia, entende? Agora, se você está em pé, se você está caminhando, agacha para sentar ou vai se levantar, você tem muito mais recrutamento, você tem muito mais contração dessas regiões. Então é fato que membros inferiores, as pessoas têm uma percepção subjetiva da dor ali muito maior do que nas outras regiões. Então é isso, beleza galera? Espero ter ajudado aí. Não esquece de curtir o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.